Quando eu estava no sexto ano, na época chamada de quinta série, eu me lembro que a professora de história entrou dentro da sala de aula e disse assim, que o homem havia evoluído a partir de primatas. Eu achei aquilo muito estranho, porque eu tinha acabado de aprender em casa que o homem foi criado por Deus. Então, eu levantei a minha mão e perguntei, professora, o homem foi criado por Deus ou ele evoluiu de um macaco? Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Muito bom dia, meu querido aluno do sexto ano. E aí, como é que você está nessa manhã? Ou nesta tarde? Porque tem o pessoal do vespertino também, não é? Essas aulas é para o pessoal da manhã e para o pessoal da tarde. Tudo bem com vocês? Sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C, sexto ano D, turmas da manhã. Sexto ano E, sexto ano F, turmas da tarde. Galerinha, estou morrendo de saudade de vocês. E tem sido assim, de certa forma, até legal ter essa oportunidade aqui de gravar esses vídeos. E dessa maneira a gente consegue, pelo menos de uma forma virtual, se encontrar um pouquinho, não é? E eu posso falar um pouquinho para você. Olha só, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as origens da espécie humana. É num pouquinho da farinha, num pouquinho do azeite, que Deus faz um milagre pra você, irmão. É num pouquinho do pão, é num pouquinho do peixe, que surge a provisão para a multidão. Porque eu disse para vocês que o objetivo da história é estudar o homem, não é o passado, é estudar o homem e aquilo que ele produz. Então nós vamos começar os nossos estudos sobre a humanidade falando um pouquinho sobre a origem do ser humano. Então, hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 3, as raízes da espécie humana. E olha só, eu quero dizer para você o seguinte, essa perguntinha aqui, ó, como surgiram os seres humanos, ela faz parte da nossa existência há muito tempo. E eu preciso começar te dizendo uma coisa. Não tem esse negócio de que o homem evoluiu do macaco, certo? Antes de mais nada, eu sei que muita gente utiliza esse termo, mas esse termo está incorreto. Por quê? Porque os evolucionistas, eles não dizem que o homem evoluiu do macaco. Eles dizem algo diferente. Eles dizem que o homem e o macaco evoluíram de um ancestral comum, um primata, lá nos primórdios. Então é diferente, porque você diz assim, o homem evoluiu do macaco, e então por que não existem mais aqueles antigos macacos? Não, não é nada disso, tá? Então eu preciso começar quebrando essa fala errada aí, ok? Então os evolucionistas defendem que os homens e os macacos evoluíram de um ancestral comum, beleza? Mas olha só, eu quero te dizer uma coisa. De onde viemos? O que significa ser humano? Qual é o sentido da vida? Essas são algumas questões que sempre trouxeram angústia para a humanidade. Porque, na verdade, no fundo, nós não temos uma resposta definitiva para essas questões. Nós temos o quê? Teorias, possibilidades. E eu quero começar te dizendo o seguinte, existem duas formas para nós explicarmos a origem do ser humano. A primeira é a forma mitológica e a segunda é a forma científica. Vamos conhecer um pouquinho melhor cada uma dessas formas então? Olha só, o mito, ele é uma forma de explicação onde você não tem uma preocupação em mostrar os fatos, provar de maneira palpável. A construção do mito, ela se dá muito mais a partir da pessoa que está contando, da pessoa que está relatando a sua história, entende? Então pode ser através de... A pessoa geralmente diz que ou ouviu de alguém, ou ouviu de Deus, ou dos seus deuses, enfim. A pessoa conta a sua história e ela é tida como verdadeira. No caso do conhecimento científico, o conhecimento científico é uma forma de conhecimento que foi desenvolvida pela espécie humana, que busca, através da observação do mundo que nos cerca, construir o conhecimento, ok? Então temos dois caminhos aí que podem ser seguidos. O caminho da mitologia e o caminho científico. Beleza? Tranquilo? Então olha só, eu quero começar mostrando para você uma coisa. Você sabe, eu disse nas últimas aulas, que a humanidade ela foi se desenvolvendo em diversas partes do mundo, não é isso?
E cada povo vai construindo, por exemplo, o seu próprio calendário. Você se lembra disso? Mas também cada povo vai construindo a sua própria cultura, os seus próprios mitos, as suas próprias explicações de mundo. E eu quero mostrar para vocês como alguns povos responderam a essa questão para a origem do mundo de forma diferente, porque cada povo, como eu disse, isolado uns dos outros, começa a construir a sua própria explicação, ok? Então eu quero apresentar para vocês aí três possibilidades a partir da mitologia, três formas de origem. Olha só, a primeira apresentada pelo povo hebreu, que é aquela compartilhada por nós ainda hoje, porque nós somos descendentes aí dos hebreus, religiosamente falando. A primeira dos hebreus é uma forma de explicação que ela foi escrita e chegou até os nossos dias. Nós temos aí também a forma de explicação do povo tupi-guarani, que chegou até os nossos dias através da oralidade, através dos contos e sendo passados de pessoa para pessoa. E a terceira forma é a forma do povo Iorubá, uma forma africana que chegou até os nossos dias através dos cantos que foram cantados, óbvio, né? Cantos cantados, enfim, e que chegaram até os nossos dias, beleza? Então acompanha aí e olha só essas três explicações para a origem do ser humano, beleza? Acompanhe aí. No início, Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse que a luz se faça. E a luz se fez. No segundo dia, Deus disse que as águas se separem e formem um espaço, um céu acima e oceanos abaixo. E que este espaço seja chamado de céus. No terceiro dia, Deus disse que as águas se concentrem num lugar e que o solo seco apareça. E Deus disse que a terra traga a relva e as plantas. E assim se fez. E no quarto dia, Deus fez as estrelas. E fez o sol e a lua para separar o dia da noite e marcar as estações e os anos. E assim, no quinto dia, Deus disse que das águas surjam os seres vivos. E surgiram as grandes criaturas do mar e animais marinhos de todas as formas e tamanhos. E para voar pelos céus, Deus criou todos os tipos de pássaros. E no sexto dia, Deus criou todos os tipos de animais. E Deus rejubilou-se e disse que se faça o homem a nossa própria imagem e semelhança. E do pó da terra, Deus fez o homem. E batejou seu rosto com o sopro da vida. E Deus fez dele o Senhor de toda a vida sobre a terra. Adão deu nome a todos os animais e a todos os pássaros, mas não tinha companhia e ninguém para ajudá-lo. Assim, Deus fez com que ele caísse em sono profundo. Enquanto Adão dormia, Deus tirou uma de suas costelas, sem deixar nenhuma marca. E da costela que Deus tirou do homem, ele criou a mulher.
Naquele tempo, nem antigo e nem passado, porque nem tempo ainda havia, já existia Nhamandu. Nhamandu inspira, e quando sopra seu hálito, a existência simplesmente acontece. Uma vez, Nhamandu inspirou, e quando soprou, nasceu Quaraã, de dentro dele mesmo. Por sua vez, Quaraã, de si mesmo, no seu coração, faz surgir Tupã. Que se põe a dançar e cantar na imensidão de Nhamandu, e criando mundos e mundos e mundos, Tupã criou a Mãe Terra. O espírito da Mãe Terra flutuou na imensidão, que foi assumindo a forma de uma serpente, que foi se esticando, depois se enrodilhando, se arredondando e ali ficou, adormeceu. Então Tupã olhou e desenhou em seu corpo as montanhas, rios, lagos, nascentes, florestas, desertos e planícies. Depois disso, Tupã precisava de alguém para continuar o trabalho da criação. Ele sonhou em criar Nhanderu-Vussu. Subiu a montanha, flutuou até o alto, viu uma gruta. Entrou na gruta, viu lá no fundo a figura de uma serpente. Você pode me ensinar alguma coisa sobre a terra? Eu sou o espírito da terra, disse a serpente. Então o espírito da terra esticou sobre o chão e foi recolhendo com o seu corpo um barro úmido da gruta. Com ele foi moldando um corpo, modelou o corpo humano. Entra aqui e você aprenderá muitas coisas sobre a terra. Junto com este corpo que te dei, há também meus dons. Você pode criar o que você quiser. Preste atenção no que dizes. Cuidado com a sua fala, pois tudo o que disser, assim será. Nhanderu-Vussu ia andando e falando, até chegar à margem de um rio. E quando ele olhou para o rio, começou a dizer: Aruanã, Pirarucu, Tambaqui, Pirapiré, e foram surgindo peixes. Nhanderu-Vussu ficou impressionado. Falou nomes de plantas, nomes de árvores, e muitas coisas passaram a existir. Jacaré, Jararaca, Jararacuçu, Paca, Tatu, Capivara, Saruê, Catinguelê. Então Nhanderu-Vussu caminhou em direção ao rio. Ficou de pé diante de um poço cristalino e foi quando viu, através do espelho das águas, a sua própria imagem. Cunhantaí-Porã. Quando ele falou estas palavras, surgiu a primeira mulher. Ela se ergueu prontamente das águas e lhe fez companhia. Nossa, você criou somente peixes cinzentos. É preciso pôr mais cor nesse mundo das águas. Cunhantaí, então, passou a recitar muitos nomes de peixes coloridos, enfeitando várias nascentes e pequenos rios. Cunhantaí olhou a floresta e criou alguns insetos coloridinhos e pintadinhos, como a joaninha, o louva-a-Deus, a borboleta, a esperança, até que chegou um dia, mas seria bom se tivesse mais gente nesse mundo. Então ela foi à floresta, pegou uma semente de cada árvore, colocou em uma cabaça, foi então que fez a primeira maraca. Cunhantaí chacoalhou e começou a cantar vários sons, enquanto as sementes chacoalhavam. 4 povos se formaram, todos nascidos das sementes da natureza, como parte da mesma tribo, a nação humana. Vocês todos são sementes da mesma floresta, que possui raiz no mesmo chão, que é alimentada pelo mesmo sopro e a mesma luz do céu. E uma vez partilhada, a sabedoria da semente vermelha, a da semente amarela, a da semente negra e a da semente branca, um novo povo florescerá, o povo dourado, o povo que vai nascer da união das 4 sementes. Foi assim que aconteceu. A primavera, em breve, iria chegar. Num tempo em que o mundo era apenas a imaginação de Olodumare, o Ser Supremo e Senhor do Céu, só existia o infinito firmamento e abaixo dele a imensidão do mar.
Okun, a dona dos oceanos, e Olodumare tinham a mesma idade. Eles tiveram 2 filhos, Oxalá, o primogênito, e Odudua, o mais novo. Olodumare encarregou Oxalá de criar o mundo. Quando chegou o dia da criação do mundo, Oxalá se pôs a caminho da fronteira do além. Uma grande sede, então, começou a atormentar Oxalá. Ele se aproximou de uma palmeira e tocou o tronco com seu comprido bastão. Da palmeira jorrou vinho em abundância e ele bebeu até embriagar-se. Odudua tudo acompanhava. Quando certificou-se do sono do seu irmão, apanhou o saco da criação dado por Olodumare a Oxalá. Em seguida, foi a seu pai e lhe contou o que havia acontecido. Olodumare viu o saco da criação em poder do seu filho mais novo e assim confiou a ele a criação do mundo. Odudua exclamou: "Ileu fé, a terra se expande." E Odudua partiu para a terra para ser seu dono. De repente, Oxalá despertou e percebeu tudo o que tinha acontecido. Voltou a Olodumare contando sua história e seu pai disse: "O mundo já está criado. Perdeste uma grande oportunidade." Mas a missão não estava ainda completa. E Olodumare deu outra dádiva a seu filho mais velho: a criação de todos os seres vivos que habitariam a terra. Oxalá modelou em barro os seres humanos e o sopro de Olodumare os animou. E criou o homem e criou a mulher. O mundo agora se completara. E aí, legal, né? Conhecer um pouquinho mais da cultura humana. Mas eu quero chamar a tua atenção para estes vídeos que você assistiu. Olha só, você reparou? Nós temos aí uma explicação a partir dos hebreus, não é? Ali no Oriente Médio. Você tem uma explicação dos povos tupis, aqui na América. E você tem uma explicação dos povos iorubás, que estavam na África. Mas sabe o que me chama a atenção nessas 3 histórias? Olha o que eu acho muito legal dessas 3 histórias. Estes povos, eles não tinham nenhum contato uns com os outros. Porque nós estamos falando aí, ó, de um período bem lá atrás, quando nem sequer os europeus ainda tinham chegado na América. Então esses povos, eles estavam isolados. Mas você notou que apesar de estarem isolados, existem pontos comuns nas 3 versões para a origem do mundo? Você percebe que sempre o mundo surge a partir de um ser criador. Você percebe que o homem, ele é feito a partir do barro. Você percebe que a origem da vida começa na água. Você percebe que a natureza, ela se desenvolve, ela é criada antes do ser humano. Então olha só, por que será que existem esses pontos em comuns? Esses pontos em comum, melhor dizendo, né? Por que será que existem estes pontos em comuns? É em comum! Por quê? Eu não vou te dar a resposta, eu vou deixar você pensar e chegar às suas próprias conclusões, ok? Mas é uma coisa para a gente pensar. Se esses 3 povos não se conversavam, se esses 3 povos não estavam juntos, como é que eles criaram uma mesma linha de história? É claro, com algumas diferenças a partir dos seus próprios conhecimentos, não é? Mas como é que eles criaram essa história
tão próximas umas das outras naquilo que é mais importante na linha principal da história. É para você pensar, beleza? Tranquilo? Bom, mas existe uma outra forma de explicar a origem do homem, e essa forma é a forma científica, e é sobre essa que nós vamos nos debruçar um pouquinho mais agora, beleza? Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.